Esse é o Bobeiras para Refletir. Nosso momento de relaxar, falando de séries e filmes bem levinhos. E também de pensar sobre as nossas próprias questões enquanto falamos da vida de pessoas fictícias. Eu sou Marina. E eu sou a Juliana. Pegue sua pipoca e vamos de fofoca. Oi, gente, mais uma quarta-feira aqui e vamos continuar falando de filmes novos, como prometido. E a gente vai falar de um filme novíssimo, que saiu menos de uma semana antes dessa gravação. Então, vejam como a gente se esforça. Hoje a gente vai falar do filme da Prime Video, Ingresso para o Paraíso. Vou ler a sinopse que está no Prime. David e Georgia são divorciados e se odeiam. Quando sua única filha planeja largar a carreira para casar em Bali, eles se reúnem para impedir que a cerimônia aconteça. Ai, gente, eu amei esse filme. Perfeito. Já nasceu perfeito. Já nasceu perfeito. Assim, vou contar a história até que eu não contei pra Juliana quando eu vi ano passado o trailer desse filme. Ele foi pro cinema. Só que foi aquelas coisas que fica no cinema uma semana, sabe? E que não fica direito. Enfim. E acabei não vendo. E passou o tempo. E eu fiquei, nossa, aquele filme, quando será que chega no streaming? E passou um tempo aí, não vi chegar. Até que estava eu semana passada, né, no Instagram e vi que ia estrear no Prime Video. Fiquei, é isso. Chegou o filme que eu queria ver, porque eu já tinha gostado muito do trailer. E, nossa, acertei demais. Até porque é meio difícil errar quando a gente pensa no elenco. Gente, a gente pensa que o nosso casal principal é nada mais, nada menos do que Julia Roberts e George Clooney. O que eu gostei desse filme é que ele faz uma coisa que a gente comenta muito aqui ao longo dos episódios, né? Ele traz uma comédia romântica atualizada, né? Tipo, pros dias atuais, uma coisa que é interessante, que a gente gosta de assistir. E, pra completar, ele traz, assim, tipo, os grandes protagonistas, né? Dos maiores clássicos de comédia romântica, que é a Julia Roberts e o George Clooney. Então, assim, perfeito. Um sabor de filme. Um sabor de filme. Então vamos começar a fofocar sobre ele diretamente e falar sobre esses nossos protagonistas, né? Basicamente, a gente começa o filme vendo ali uma história de muito rancor, né? A gente vê os dois lados ali da história do David e da Georgia sendo um ex-casal e eles se odeiam muito, eles remoem bastante essas experiências negativas do casamento. Faz muito tempo que eles se divorciaram. Eles se divorciaram depois de 5 anos de casado e a filha deles é uma adulta e mesmo assim eles continuam remoendo isso, né? Eles tratam esse relacionamento antigo deles como uma decisão completamente errada que eles tomaram quando eles estavam jovens e eram muito apaixonados e sem consequências e não sei o quê. O ressentimento é tanto que eles ficam meio que projetando esse ressentimento em experiências alheias, né? Tipo, o cara tá lá aconselhando um amigo baseado na experiência horrível que supostamente ele teve. E ela também, sabe? E então a situação toda com a filha, né? Tipo, a decisão que a filha toma e tudo mais, a reação deles e o que eles fazem, né? Com que essa filha conta é 100% baseado na experiência deles, no trauma deles, né? E eu acho muito engraçado nesse começo que o filme faz esse jogo com a gente. Tipo, eles estão contando a história. Parece que no final vai terminar de contar aquela história. Estamos juntos até hoje. Não, tem tipo um corte brusco. Eu achei isso muito engraçado porque me lembrou de uma vez, assim, só contando uma breve história. Me lembrou uma vez que eu conheci realmente um casal que era os pais de uma amiga minha, que era mais ou menos isso, assim, eles falavam, só que eles não se odiavam, eles conviviam muito bem, inclusive. Mas eles contavam essas histórias e eu não tinha o contexto de que eles eram separados. E aí, na verdade, foi o Ale até que perguntou: nossa, mas vocês estão casados há quantos anos? E aí eles morreram de rir. Tipo, a gente tem mais anos separado do que casado. E é basicamente esse casal. Só que eles se odeiam muito, eles não conseguem conviver minimamente, né? Nem pra formatura da filha eles conseguem conviver civilizadamente um com o outro. Sim, assim, aí falando de Lily e pais, filhos, expectativas, eu acho que isso é uma grande temática, assim, do filme, né? O filme não fala só sobre eles, mas fala sobre essa paternidade deles, né? A filha deles, a Lily, que inclusive é de... como é o nome do filme? Fora de série. Maravilhosa. Sim. E aí, poxa, né? E ela acabou de se tornar advogada, assim, orgulho pros pais, né? Que são... dá pra ver ali pelo comecinho que eles são duas pessoas muito dedicadas aos seus respectivos trabalhos e até pelo contexto que eles dão depois também.
E eles esperam ali que a filha siga esse caminho, né? Construa uma carreira, né? Siga o plano. Mas aí ela se forma. E ela decide, pô, vem passar umas férias. Vou pra Bali, relaxar, e aí depois eu volto pra minha realidade. E ela é uma menina focada, tipo, ela realmente leva livro pra estudar nas férias, sabe? Tipo, Mas depois... ela, assim, ela já dá indícios, tipo, ela tá muito focada nessa história deles e tudo mais. E nesse caminho, tipo, vou me formar e vou trabalhar com o que eu me formei. Só que no momento ali que ela tá se formando e que ela tá indo pra essas férias, ela já dá indícios. Que ela fica assim, mas eu não sei se é realmente isso que eu quero, mas é o que tem, né? Eu vou fazer isso. Tipo, ela tá um pouco inconformada, ela não sabe direito o que ela quer da vida, ela tá só seguindo o planejamento que foi feito pra ela, né? A expectativa que foi criada pra ela. Aí, gente, ela vai pra Bali, tá lá curtindo com a amiga dela, tá tudo bem, até que um belo dia ela conhece um jovem de nome impronunciável, que eu já até esqueci como é que fala, que trabalha ali com plantação de algas. E aí ela se apaixona perdidamente e decide, por bem, que é uma ótima ideia largar tudo e se casar com esse homem. Gente, assim... Deus que me livre e guarde julgar a vida alheia. Mas é muito difícil nesse momento não dar razão pros pais que ficam loucos. Porque eu fiquei mulher, mas já... Sim, assim, não é a temática do filme, eles nem aprofundam muito isso. Inclusive eu gosto até que eles não aprofundam essa situação dela, esse drama dela com Guedé, vamos chamar assim, não sei, não sei, é impossível pronunciar o nome desse rapaz. Mas enfim, ela com esse namorado, eles não aprofundam muito isso, que é até uma coisa que a gente comentou em... Foi Tudo em Família? Não, foi um outro. Foi no A Mãe da Noiva. Que a gente comentou que não gostaria que o filme ficasse nessa divisão, né? Entre o relacionamento da filha e a vida da mãe. E nesse aqui ele faz isso muito bem. Por isso que eu gostei muito desse filme. Porque ele realmente dá momentos pontuais. Coisas assim do relacionamento da Lily. Mas o foco mesmo é o relacionamento dos pais, né? A relação dos pais dela. Mas, assim, é inconcebível isso que ela faz pra mim. Eu jamais faria uma situação como essa. Mas teve uma coisa que aconteceu desse filme que me pegou muito, que é a história do não vamos deixar pra viver o melhor depois, vamos viver o melhor agora. E isso me pegou muito, porque realmente eu não sou uma pessoa impulsiva, eu não sou uma pessoa que age, eu quero, vou lá e dane-se, vou casar e me mudar pra um país desconhecido que eu não sei falar a língua. Jamais faria isso. Mas me deu uma cutucada, assim, eu fiquei sentindo um pouquinho isso, por que a gente precisa deixar melhor pra viver depois? Por que não dá pra viver agora? Tudo bem que não precisa ser impulsivo e agir de qualquer jeito, mas dá pra também tirar um pouco a mão do volante, de querer estar no controle de tudo, né? Sim, eu gostei porque isso é apresentado pra gente na filosofia, na história deles, né? Essa ideia, essa filosofia deles de vida. É apresentado na história do nosso casal principal. Quando eles eram jovens, estavam muito apaixonados, eles tinham um lugar que era uma casa, que era a casa dos sonhos. Tipo, um dia a gente vai morar aqui. E aí a Georgia fala, né, um dia, por que a gente tem que ser só um dia? Por que a gente não pode morar aqui nesse lugar que é tão legal, que é dos sonhos agora? E aí eles se matam de trabalhar pra tentar morar nesse lugar agora. E aí dá um pouco errado. E eles passam a se odiar muito. Mas ao mesmo tempo, realmente uma coisa que coloca a gente pra pensar, tipo, sei lá, eu gosto dessa pessoa, eu já sei que deu certo. Eu vou ficar fazendo planos para só me casar daqui a 5 anos a troco de quê, exatamente? Faz sentido, né? É que um pouco do contexto do filme dificulta a gente ter esse raciocínio, essa empatia 100% com a filha, porque ela acabou de conhecer ele. Tipo, ela foi passar férias e acabou de conhecer e já vamos casar e passar o resto da nossa vida juntos. Isso pra mim é muito difícil de comprar essa ideia e, tipo, é isso mesmo, vamos lá. Mas a Lily, ela já dava indícios de que ela não estava satisfeita com aquilo, com aquela... sei lá, com aquele passo a passo que foi dado pra ela, não estava satisfeita com aquilo. E ela, pelo menos no meu ponto de vista, da minha interpretação, ela parece que seguiu muito a intuição dela, que ela estava sentindo e só foi. E às vezes isso é difícil pra mim, às vezes eu fico, não sei, sabe? Começa a botar um monte de barreira, um monte de dificuldade, enquanto, sei lá, não tiver muita certeza, eu não faço. Que é muito diferente de como ela agiu, né? Exatamente, eu sou assim também, eu sou uma pessoa que, pra eu tomar uma decisão, gente, pra eu fazer, você não tem noção do quanto eu sou chata pra fazer uma compra. Meu querido namorado
odeia, que eu fico meses remoendo, vou comprar isso. Ele fica, pelo amor de Deus, compra! E eu fico, não, calma, eu preciso ter certeza. Porque eu sou assim, eu preciso ter certeza das coisas que eu vou fazer. Até quando eu vou comprar um negócio muito idiota, e às vezes, ou então um negócio que às vezes eu preciso muito, eu preciso de verdade, eu fico remoendo. Mas eu gosto porque quando eu faço um pouco isso também com compras, mas quando eu consigo comprar e eu compro do jeito que eu quero, nossa, eu fico tão feliz, meu Deus, dá uma alegria tão grande. Foi tanto tempo remoendo e quando eu consigo comprar, eu fico, meu Deus, eu consegui. É uma conquista, assim, é maravilhoso. Ainda sobre esse tema, deles questionarem essa coisa, eu acho que esse filme trata talvez da missão mais difícil de ser pai, de ser mãe, que é acreditar que as escolhas que o teu filho vai fazer são boas escolhas. Tu já criou, já fez o que tu tinha que fazer, agora é só confiar que tu criou uma pessoa legal que vai fazer escolhas decentes na vida. Não importa qual seja essa escolha. Deve e uma ser coisa que eu fiquei... Uma coisa que eu fiquei pensando e lembrando até, porque saiu o episódio falando de Tudo em Família, e que a gente fala principalmente das escolhas profissionais, que às vezes é só vai, toma essa decisão, faz e quando der certo, conta pros pais. Eu acho que é mais ou menos esse conselho que a Lily pegou. Sim. Só que pra vida amorosa, que é completamente diferente. A gente é completamente diferente, né? Do modus operandi dela. A gente age de outra forma. Sem impulsividade. E aí eu achei engraçado, porque o episódio passado a gente tava nisso. Ai, conta depois. Nem tudo os pais precisam saber primeiro. E nesse agora também... a gente tá assim, não pode ser desse jeito. Vamos com calma. Vamos com calma, né? Mas e a outra coisa que deve ser muito difícil é de não projetar. Tipo, não é porque na tua vida, porque foi isso, né? Eles queriam morar no paraíso, ser muito felizes, românticos, e pra eles deu errado. E não é porque deu errado pra eles que pra ela necessariamente vai dar. Não é assim que a vida funciona. É muito difícil, né? Eu acho que, sei lá, essa relação realmente de pai e filha é muito maluca, é muito bizarro, porque é uma pessoa que saiu dali, ó, uma criação sua. No caso da Georgia, teoricamente, gestou aquela pessoa e ter que administrar isso, porque é uma pessoa independente, que vai ter suas próprias vontades, que vai agir do seu jeito, e mesmo que as suas experiências como pai tenham sido frustradas de alguma forma, não dá pra projetar isso pro filho, não dá pra fazer que o filho entenda também por que tá com esse medo e tudo mais. É uma relação muito difícil mesmo. E a gente vê isso sendo bem explorado nesse filme, eu acho que foi muito legal, eu gostei muito mesmo de assistir. Sim. E assim, indo contra todas as expectativas, parece que é um casal que vai dar certo, né? Porque eu fiquei, meu Deus, isso vai dar errado. É porque o filme decidiu que sim, é melhor e mais fácil que eles deem certo, porque aí a gente foca nos pais e vamos seguir a vida, né? Vamos cuidar de um problema de cada vez. Esse aqui não vai dar problema então, e a gente vai cuidar do problema dos pais. E é isso. E aí, já que é pra falar do problema deles, vamos falar do problema deles, né? Vamos falar finalmente desse casal, agora que a gente já falou da relação de pai e filhos ali. Como a gente falou no começo, tem muito rancor ali. Eles se odeiam mesmo, eles não conseguem nem ficar no mesmo ambiente. E a Lily até se ressente disso deles, né? De tipo, pô, vocês não conseguem nem ficar no mesmo ambiente sem brigar. Que chato. E deve ser chato mesmo, deve ser muito chato. E tem uma outra coisa nesse filme, porque além deles dois se odiarem, tem uma outra questão pra atrapalhar o casal. Né, o nosso querido Gabriel, de Emily Paris, está aqui. Gente, olha esse filme. São só as figurinhas carimbadas desse podcast. Exatamente. E aí a Georgia tem um namorado jovem, um piloto de avião de nome Paul, que é Gabriel de Emily Paris. Ai, gente, colhi para os meus olhos. Ele não estava tão bonito nesse filme porque o contexto francês, o sotaque faz ele mais bonito do que ele é. Sim, e todo o mistério ali dele em Emily Paris faz toda a diferença. Aqui ele tá só sendo burro, aí tá meio chato. Ele é piloto de avião, porém burro. Acontece, gente. E aí ele tá super apaixonado por ela, e aí ele gosta bastante de surpresa, o que chega a ser insuportável. Eu me sinto muito Déia Freitas assistindo esse filme. Tipo, meu Deus, odeio surpresa. Ai, tadinho, ele gosta muito dela e ele se sente inseguro, né? Acho que essas surpresas têm 100% a ver com essa insegurança dele em relação ao David.
Porque apesar Porra, dela um pouco. dizer claramente que ela odeia o David, que ela não suporta, que ela nem tem contato com ele fica muito inseguro. Então ele tenta... Ele até vai pra Bali, não era pra ele estar nessa viagem, mas ele decide ir porque ele tá 100% inseguro e começa a tomar umas atitudes assim que, olha, tadinho, só se prejudica. Só se prejudica. Ai, não, gente. Enfim, daqui a pouco a gente fala sobre muitas das atitudes dele. Mas, assim, nessa missão, né, de separação, que quando eles descobrem que a filha vai casar, George e David tomam decisões tenebrosas como pais. Finalmente concordaram em uma coisa, né, que é impedir esse casamento. Isso, eles decidem não. Que ideia imbecil, essa menina não pode casar de jeito nenhum. Porque isso vai dar errado, ela vai ficar triste. Só que, gente... Assim, tem que deixar ficar triste e tá lá quando ela estiver triste, é isso. De novo, como diz Adélia Freitas, dor de amor passa. Assim, dor de amor passa. Em geral passa, gente. E aí, eles resolvem ir pra lá. Não, vamos pra lá e vamos acabar com esse casamento. Só que eles têm uma estratégia, toda uma estratégia, que eles não, vamos fingir que a gente tá apoiando. Mas por trás, a gente vai dar uma atrapalhada boa. Foi aí que deu tudo errado. Nossa, se eles chegassem e falassem, olha, a gente não concorda, a gente não acha que tá certo, é muito cedo, tudo muito precipitado, mas estamos aqui. E a gente vai ficar aqui, né? Quando der ruim, a gente vai estar aqui também. É isso. E aí, a gente vai... Nesse momento, eles se unem finalmente. Depois de muitos anos, eles concordam em alguma coisa e começam a agir juntos. Só que ao mesmo tempo que eles estão brigando ali, a gente vai entendendo um pouco mais da história deles, né? Tem um momento dele conversando, do David conversando com a amiga da Lily, e que ele se abre, né? Que ele conta, que é esse momento que ele conta da história da casa, do paraíso que eles queriam morar e que eles não conseguiram, do quanto foi triste. E do quanto ele se sentiu culpado, porque ele estava trabalhando tanto, ela estava trabalhando tanto para conseguir o que eles queriam, que eles esqueceram de estar juntos, né? Isso é uma coisa que acho que acontece em muitos relacionamentos, né? Tipo, o objetivo principal, que é o de estar junto e de aproveitar o tempo junto, se perde no meio de outros objetivos. Tipo, pô, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter uma casa e eu acho que perde, isso, né? O filme também... dá uma amenizada, porque na questão da Lily, por exemplo, ela muda de país, ela vai mudar de país pra ficar com essa pessoa. E ela não tem emprego, ela não tem nada, tipo, ali aparentemente é um grande paraíso, que parece que é só passar o dia inteiro na praia, mas não, precisa ter um dinheiro pra se sustentar. E isso em nenhum momento é um dilema nesse filme. Tudo bem que os pais dela parecem que tem muita grana, mas mesmo assim vai viver sendo sustentada. E dá a entender que o menino é rico também, né? Tipo, apesar dele ter uma profissão simples, entre muitas aspas, que ele planta alga, mas ele tem um contrato com uma grande indústria. Então, mas aí no fim das contas, ou ela depende do dinheiro dinheiro dos pais, ou ela depende do dinheiro do marido. E assim, e a vida dela e a autonomia dela não existe. Mas isso não é um dilema no filme, gente. Nada disso aqui, nada dessa discussão que acontece lá. Mas são coisas que eu peguei e fiquei pensando pra mim. E outro parênteses também que eu queria fazer, que eu achei muito engraçado, e graças a Deus, esta é uma comédia romântica atualizada, que é nessa hora da conversa do David com a amiga da Lily, que eu tava olhando assim, nossa, se isso fosse, sei lá, 20 anos atrás, ele já teria se pegado, ele teria ficado com essa menina. Teria virado beleza americana em 2 segundos. Teria. Nossa, eu pensei muito nisso também, fiquei... Eu fiquei muito tensa vendo essas cenas, eu tava assim, meu Deus, que ela já chegou, eu vou querer o que ele tá bebendo. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, não. O trauma, né, que os anos 2000 causam na cabeça da pessoa. Graças a Deus, eles só conversaram mesmo. Porque eu já pensei, pronto, a outra tá com um cara mais jovem, agora ele também vai ficar com uma menina mais jovem, que é pra complicar, mas lá vai virar uma palhaçada esse filme. Mas não, o filme não fez isso comigo. Ainda bem. Graças a Deus. E não, ele só realmente conversa ali com essa menina e ele desabafa, ele fala. E dá pra perceber que ele gostava muito dela e que a atitude, né? Quem tomou a atitude de separar foi a Georgia. E aí a gente já vai pegando aí, pô. Então o ressentimento dele é mais de ter sido largado, não é ali pela convivência. Pera lá. E aí durante
essa viagem e tal, tem um momento ali que eles ficam perdidos no meio do mato, sempre tem, né? Não pode Gente, igualzinho a mãe da noiva, nossa, igualzinho. Né? Igual que nem. E aí eles ficam perdidos ali, eles finalmente têm o tempo ali juntos o suficiente pra conversar, de verdade. E aí eu gosto tanto dessa parte, dessa conversa. É uma conversa muito bonita que eles têm, né? Que ela confessa, ela tipo, não, nunca foi sua culpa, a culpa não era sua. Eu sempre falei que eu terminei por conta do trabalho, pelo seu comportamento, mas não foi porque no momento ali em que eu tava, mesmo eu gostando de ser mãe, sendo muito feliz, amando muito minha filha, eu já não me sentia mais eu. E eu descontei em você. E aí eu fiquei, gente, que sei lá, que profundo mesmo de trazer isso. Tipo, ela se sentiu tão desconfortável na situação que ela tava, de ter mudado tanto. Porque a história é que também tem isso, né? A história é que ela ia aceitar um emprego em outro lugar e ele pediu ela em casamento antes. Tipo, não, casa comigo. E aí ela começou a remoer isso. Tipo, pô, e se eu não tivesse casado? E se eu não tivesse tido uma filha? Como será que estaria a minha carreira? E aí é uma cena tão pequena do filme, um diálogo tão curto, mas que traz tanta profundidade pra personagem que eu acho que é muito legal, né? E tem um outro diálogo quando ela tá falando com a filha dela. Logo quando a filha descobre toda essa trama deles pra querer acabar com o casamento, ela fica extremamente decepcionada. E aí a Georgia solta, eu só queria evitar que você cometesse o maior erro da sua vida, igual eu cometi. E a Gigi entende tudo errado, entende que ela tava falando dela. E aí o David fala, não, ela tá falando de mim. E não era nem de um nem do outro. Nesse diálogo da Georgia com o David, ela deixa claro, não é isso. O maior erro foi, sei lá, ter me esquecido ou ter sido sobrecarregada e afundada em um monte de coisa, em maternidade, no casamento e tudo mais. E ela se perdeu, ela esqueceu quem ela era. E até algumas pessoas que eu sigo, que são mães, elas falam um pouco disso, né? Tipo, desse negócio, realmente tem um momento ali que é difícil de pensar em si, que se perde, que se vira uma outra pessoa, é muito difícil, né, de entender isso para si mesmo, imagina para as pessoas ao redor. Então é um pouco disso que a Georgia tá falando ali, que dá para entender muito, dá para entender por que ela, sei lá, eu quero me ver livre, pelo menos nesse casamento, porque dá tanta raiva ver a outra pessoa, tipo, o marido, no caso, conseguindo viver a vida normal e sendo ele mesmo, enquanto ela tá passando por 300 coisas e mesmo que ela esteja feliz, ela ainda sinta triste porque ela tá perdendo a essência dela, né? Quem ela era. Sim. E tendo que se conhecer de novo. Porque é isso, né, gente? Coisa de ser pai é até tranquilo, né? Porque o cara não muda nada. E poucos são os pais que mudam muitas coisas na vida deles depois que o filho nasce e a mãe muda tudo. Uma mulher, pra vida de uma mulher muda absolutamente tudo depois que se torna mãe. E aí tem que abrir mão de muita coisa. Então, realmente... E aí ela fala que o erro dela foi isso, foi se perder. E até foi o erro de ter desistido, de não ter conseguido se entender ali naquela situação que ela estava e mantido a família dela unida. E ela não conseguiu, ela teve que sair. E aí, gente, é uma conversa tão bonita. E, enfim, né? Rolam muitas coisas, tem também a parte da noite que eles bebem horrores. E eles acabam dormindo juntos. É uma eles já estão, tipo, eles já baixaram bem a guarda, assim, um com o outro. E depois dessa conversa, né, na floresta, que eles estão perdidos, aí eles estão entregues, já estão rendidos, né? Super apaixonadinhos de novo. Eles até chegam a se beijar mais uma vez. Só que a Lily acaba chegando, interrompendo, aí eles ficam assim, evitando. Mas aí eles têm que voltar pra realidade, né? Eles conseguem uma carona, né, pra voltar pro hotel. E a realidade da Georgia é que ela ainda namora com o Paul. E ela precisa dar uma resolvida ali nas coisas com ele, né? Sim, e aí acontece que o Paul pede ela em casamento. Daí, nossa, gente, eu tenho uma pergunta seríssima. Não sei se passou pela cabeça desse homem meio burro que era uma boa ideia pedir a mulher em casamento enquanto ela tá tentando impedir outro. Ele sabe que ela tá lá pra impedir o casamento da filha, sabe? Ele mas eu acho que é aí que o tempo todo. É aí que fica muito claro que ele tá agindo porque ele tá se sentindo ameaçado, porque ele tá inseguro.
Porque ela fala dessa noite, né, que eles beberam e acabaram dormindo juntos. Eles só dormiram juntos, mas ele fica assim, nossa, tá, tudo bem, não me importo, mas ele, sabe, ele fica ali com a pulga atrás da orelha depois deles terem dormido juntos. O Paul, no caso, fica com a pulga atrás da orelha depois que a Georgia fala que ela dormiu com o David. Ele fica inseguro, ele se sente ameaçado. Então, eu acho que essa tentativa de pedir ela em casamento foi mais assim, estou marcando um território porque estou inseguro, do que realmente, quero casar com essa mulher, a mulher da minha vida. E dá bem errado. Dá muito errado, coitado, dá muita pena dele. E aí eu gosto dessa parte também, porque a hipocrisia aparece, né? Porque ela fala que aceita o pedido de casamento, ela falou que aceitou. E quando a Lily fica sabendo disso, ela fica, mas já vai casar com esse moço que a senhora conheceu ontem. Oi, querida, fica, né? Tudo bem? Já se olhou no espelho hoje. Né? É engraçado. Quer dizer, a bonita pode casar com quem ela encontrou nas férias, mudar de país, mudar a vida toda, mas a mãe dela, que já tava namorando com o povo há um tempo, não pode, proibida. Né? Eu fiquei, muito engraçado. E aí, eu acho que é até uma forma do filme mostrar pra gente que a Lily entende a maluquice que ela tá fazendo. É porque como é ela, e ela sabe que ela tá apaixonada, ela acha que ela conhece esse homem, pra ela vale. Pra mãe, ela fica assim, não, você tá fazendo besteira. Né, aí, enfim, né, no dos outros. E aí depois rola toda essa cena, né, ela descobre que a mãe e o pai estão tentando acabar com o casamento dela. Enfim, tretas, enfim. Só que depois dessa conversa que eles têm no meio do mato e tal, de ficar perdidos, é o momento que eles ficam, realmente, tem um momento que eles estão lá juntos, que é o momento que eles até se beijam ali rapidinho, que eles conversam, eu acho que eu entendo ela, eu acho que eu também ia querer morar aqui. Parece uma boa vida. Gente, e aí eles ficam... Realmente parece. Olha, queria também. Eu também queria. E aí eles, acho que eu também moraria aqui. E aí eles ficam meio, realmente. Porque eles lembram, né, que quando eles eram jovens, eles também queriam morar num paraíso, num lugar perto da água. No caso deles era uma casa no lago. Mas, né, a filha deles foi mais ambiciosa. Ela tem esse detalhe também, né, nessa conversa, que eles ficam falando dessa casa, que era uma casa dos sonhos e tudo mais, e a Georgia solta, o que será que construíram? O que será que virou, né, o terreno? Porque ela nunca mais foi lá. E aí o David solta, assim, a melhor revelação, que ele fala, não virou nada, a casa não, né, o terreno ainda tá lá, porque eu ainda sou dono e eu não vendi. Tipo, tá lá. E aí ela fica... toda mexidinha, toda bobinha. Né? E aí, enfim, no fim, eles meio que tipo, tudo bem, deixa ela. A gente tomou nossa decisão também quando a gente era jovem, talvez pra ela dê certo. E aí eles meio que, né, permitem, dão a bênção deles lá pro casamento de um jeito bem dramático, literalmente na hora do sim. E aí depois, na hora de ir embora, eles ficam de novo, né, com essa história de, acho que eu ficaria aqui. Aí eles, de novo, né, começa a história de, acho que um dia a gente pode vir. E aí a Georgia olha pra ele mais uma vez e diz, mas por que deixar as coisas pra depois? Não é mesmo? E literalmente se jogam, né? E aí, né, se não deu certo da primeira vez, talvez da segunda vez dê mais certo. E aí eles decidem de novo tentar ficar juntos. Muito bom o filme. Muito bom esse filme terminar nesse momento. Terminar com essa frase de novo. Eu acho que deixa muito claro, assim, sobre a temática do filme, sobre querer, né, dar uma chance para viver as coisas, para viver agora, para não ficar só no mas depois, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, eu posso ser feliz. Dá para ser feliz agora. Óbvio que no caso deles é muito mais fácil, que eles vão ser felizes numa ilha em Bali. E eles já estão com a vida resolvida, já tem um dinheiro, né? Cada um ali com seu dinheirinho, tá ótimo. Agora dá, de fato. Mas eu acho que é isso, tipo, a ideia do filme e a mensagem que ele passa é muito legal, de vamos tentar viver as coisas agora no presente. A gente não sabe, o que o passado já passou, o futuro a gente não sabe, é incerto, a gente só tem o presente, vamos viver com isso. E vamos aproveitar esse momento. Eu achei isso muito legal. Eu achei muito legal também a ideia da Lily, dela ter consciência, dela ter claro que
aquela vida que tinha sido projetada para ela não cabe, não é o que ela quer, e dela aceitar, tipo, arriscar tudo, se mudar para um outro país, casar com uma pessoa que ela nem conhece direito. Enfim, não vamos aprofundar muito, vamos fazer igual o filme, vamos passar bem por alto, não vamos entrar nesses detalhes. Mas eu acho legal, assim, no geral, essa ideia e essa mensagem do que o filme passa. Me fez ficar pensando também um pouco na minha vida e se às vezes não vale a pena realmente dar uma acalmada. Cara, o filme tem esse poder, eu acho impressionante como é um filme que parece tão leve, mas que eu assisti no domingo à noite, acho que foi um bom momento, que o momento já fica meio refletindo na vida, porque amanhã já é segunda-feira, e ter visto ele no domingo à noite, eu fiquei mais assim, caramba, realmente, né, que loucura. Eu acho que a gente tá construindo alguns episódios que são, tipo, as memórias base desse podcast, que é o Diabo Veste Prada, com a relação do trabalho, que é um filme bobo, mas quando vai ver, eita, tem muita coisa. Esse eu acho que entra também, porque ele traz muitas coisas, muitas camadas, assim, pra se pensar, em situações pra gente pensar, mesmo que ele não seja um filme que aprofunde muito sobre isso. Mas é justamente a ideia também do podcast, da gente ver uma coisa leve, boba, que depois coloca a gente pra pensar mais sobre a nossa própria vida. Então, até agora temos esses dois filmes que são... Eu até diria que eu acho que ultimamente eu tenho pensado muito na proposta desse podcast, aqui um extra mais, aproveitando o tempinho que a gente ainda tem, depois de ver House of the Dragon e ver muita gente reclamando de coisas, querendo adivinhar e teorias e sem prestar atenção no que a série tá mostrando. A série mostra um monte de coisa e o povo quer saber mais do que quem tá dirigindo, do que quem tá atuando, em vez de estar prestando atenção no que tá ali. E às vezes as pessoas têm muito isso com filme de comédia, de achar que não tem nada, que é bobo. E a gente mostra aqui nesse podcast que dá pra tirar muita coisa com o que tá ali, com o que tá na tela. Na tela já tem um monte de coisa e dá pra aprofundar a partir disso. E aí eu digo aqui de novo, esse é a proposta do podcast, mas eu acho que vale de levar para muita coisa da vida, de assistir, de ler e de ver as coisas no geral e interpretar e fazer esse exercício de tirar alguma coisa dali e não só ver. Assim, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito presas e olha, uma grande teoria da conspiração. Eu vejo isso, sei lá, quando a Beyoncé vai lançar tal coisa, aí começa a cavucar e procurar 300 mil coisas e significados e etc. Gente, só vai com calma, só escuta o álbum, tá? Se depois tudo se interligar, a gente vai saber. Não precisa adivinhar antes, né? Vamos só com calma e vamos ver as coisas aos poucos. E às vezes a mensagem pode ser pra você. Você pode ouvir e interpretar do seu jeitinho, de acordo com a sua vida e com as suas experiências, né? Não precisa ser algo que, o autor quis dizer isso, não interessa às vezes o que quis dizer, né? A coisa então, tá ali, a grande teoria da conspiração que foi pensada 60 anos atrás, não, às vezes é realmente só olha e vê o que tá aqui na tela, na cara, e vocês não estão prestando atenção. É isso, gente. Prestem mais atenção nas coisas. Tirem um tempo pra ver as coisas com calma. Esse podcast é ótimo pra gente ver as coisas com calma. E prestando um pouco mais de atenção, tentando tirar alguma reflexão a partir de qualquer coisa que a gente assiste. Então acho que é um bom exercício. Então sigam o exemplo desse podcast. É ótimo. Deixa a gente entendendo mais sobre a gente mesmo também. Sim. É isso, gente. Terminamos... Com essa palavra da salvação, vamos encerrar hoje esse podcast. É isso, gente. Até a próxima quarta. Vamos ver o que a próxima quarta nos aguarda. Beijo, gente. Tchau. Quer participar dessa fofoca? Segue a gente no @bobeiras-para-refletir, no Instagram e no TikTok. E comenta no post do episódio. E não esqueça de indicar nosso podcast para os amigos.